Olá, eu sou a doutora Monique Procópio, da Procópio Odontologia, e esse é o nosso primeiro Procópio Cash. Esse podcast que tem o objetivo de levar informações para a população, informações não só da área da odontologia, mas também de outras áreas, de outras profissões também. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o André Mann, que ele é arquiteto, fez vários projetos aqui no estado do Mato Grosso, aqui em Cuiabá e também de vários estados aqui, vários estados do Brasil. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Monique. Estou muito contente com o convite, muito contente de estar aqui com você. Eu que estou feliz em receber você aqui. Para a gente é uma honra tá te recebendo, né? Aqui no Obrigado. nosso primeiro Procópio Cast. E hoje a gente tem certeza que o público que vai estar assistindo vai poder aproveitar bastante e pegar pelo menos um pouquinho da nossa informação que a gente vai passar para eles. Vamos lá. André, antes da gente aprofundar um pouquinho mais nesse olhar técnico, como que a sua trajetória na arquitetura começou? Então, Monique, eu sempre falo assim que a arquitetura começou na minha vida desde cedo. Eu fui uma criança, lá na minha infância, meu brinquedo predileto era Lego. Só que o que eu montava quando eu brincava de Lego? Sempre foi montar casas. Então eu fazia fachadinhas, eu já fazia sala, cozinha. Então a arquitetura vem de mim desde a infância, junto comigo. Quando eu chego lá no ensino médio, faço vestibular para arquitetura, mas por incrível que pareça, eu acabo indo para uma outra área. Fiz uma outra faculdade, me formei nessa outra faculdade. Na metade para o final da faculdade, eu tive uma oportunidade de trabalhar numa grande empresa na área comercial. E lá eu trabalhei praticamente 10 anos nessa empresa. E aí, nesse período, a arquitetura sempre lá no fundo do meu coração eu sabia que a arquitetura seria o meu caminho. E aí eu volto para a universidade, faço esse segundo curso e aí eu começo a minha carreira na arquitetura. É, quando a gente chega, eu cheguei com muita vontade de trabalhar, muita vontade de trazer. Como era o meu segundo curso, eu já tinha passado por uma outra empresa na área comercial, eu cheguei com muita vontade de realizar, sabe? Materializar todo aquele meu sonho que veio da minha vida inteira. E a gente chega no mercado de trabalho, na arquitetura, quando você vai buscar um profissional, o que você busca? Você quer ver o trabalho desse profissional, você quer referências, e quando você chega no mercado de trabalho, você chega sem essas referências. E eu tive assim muita sorte de logo que eu saí da faculdade, ter a oportunidade de ser convidado para um primeiro trabalho. Nessa época tenho até hoje uma grande amiga minha que estava formando nessa mesma época, e eu convidei ela para fazer esse primeiro trabalho comigo. Esse primeiro trabalho escalonou assim muito rápido, um trabalho virou dois, dois viraram quatro, e a gente começou a trabalhar de uma forma autônoma ainda, aprendendo como funcionava. A gente desenvolvia os projetos na casa dela, e aí as apresentações a gente ia até o cliente muitas vezes para fazer, até que a gente entendeu que a gente precisava profissionalizar. E aí eu e a Nathalie, que foi minha sócia durante muitos anos, a gente montou a Casa 1604, foi nosso primeiro escritório. Montamos nosso primeiro espaço, começamos a dar nossos primeiros passos mais estruturados. Depois a gente muda para Isaac Povos, onde hoje é a sede do meu escritório até hoje, que é ali onde é o meu escritório, você chegou a conhecer já lá, né? Já esteve lá junto com a gente. E agora chegou um ponto, depois de muitos anos juntos, que a gente decidiu seguir carreiras. Chegou um momento que ela estava num momento da vida dela, eu em outro momento, e a gente desfez essa nossa sociedade. E aí eu chego nesse momento, hoje da minha carreira, que é o André Mann Arquitetura, que é hoje o meu escritório, que eu entendo que é um momento muito maduro da minha carreira, que hoje a forma como eu apresento meus projetos, o passo a passo do projeto dentro do meu escritório, a minha estrutura, a qualidade do que eu ofereço para os clientes, eu estou realmente num momento que eu considero maduro, sabe? E muita tranquilidade do que eu ofereço hoje dentro do meu escritório para os meus clientes. Então, assim, essa é uma pincelada de como a arquitetura surge lá desde a minha infância até o escritório, que é a estrutura que a gente tem hoje. Ah, muito legal, André, muito linda a sua história. Eu também já tinha conhecido um pouquinho, né? Já era o fã antes, agora sabendo um pouquinho mais atrás, virei mais fã. E eu acho que é isso, a história do profissional, a marca que ele leva é a história, né? A história lá do início, quando começou, desde do desejo, da vontade de ter essa profissão, Com né? certeza.
E vamos fazer um bate-bola aqui, Vamos. rapidinho? Então vamos lá. Luxo ou ostentação? Ostentação nunca. Por quê? Ah, não. Vamos falar de luxo, coisas bonitas, né? Minimalismo ou clássico atemporal? Clássico atemporal. Na verdade, tudo que for atemporal é do meu time. Eu acho que seja clássico, o que for, sempre atemporal. Um detalhe que parece sofisticado, mas não é. Vixe, aí você me pega, né? Cuidado com louças e metais de cor. Pode ficar muito sofisticado ou não. O que mais entrega um ambiente mal pensado? Ai, Monique, eu acho que fluxo, a forma como você circula dentro de qualquer ambiente. Um quarto, um banheiro, uma sala de jantar, o fluxo mal pensado condena seja uma casa gigante ou um apartamento muito pequeno. Um erro que nasce, que quase ninguém percebe, mas muda tudo. Um erro quase não percebe muda tudo. Talvez uma iluminação mal pensada. Não adianta você ter uma sala de jantar maravilhosa, um quadro, uma obra de arte linda, mal iluminado, ele perde todo o valor dele. Eu vou até falar essa parte lá na clínica, né? Tem algumas luzes que é mais amarela, outras mais branca, e às vezes quando a gente vai entregar um sorriso para o paciente, a iluminação, quando o paciente vai ver, dependendo do ambiente que ele tá, ele vê o dente de uma cor ou de outra. A gente Acho que fez, a a iluminação é gente tem uma tudo mesmo. experiência na área de salão de beleza, e lá, além de ter sido uma experiência muito enriquecedora, trouxe um aprendizado muito grande com essa questão de coloração. A iluminação pode mudar totalmente uma cor de cabelo, você está citando dentes, cor de cabelo, cor de unha, muda totalmente. Então, uma iluminação mal pensada, seja no comercial ou no residencial, condena tudo. O que nunca pode faltar em um ambiente realmente elegante? Ai, Monique, eu acho que um ambiente elegante, a gente não fala sobre valor, mas eu acho que fala sobre acabamento, sobre texturas, sabe? O ambiente tem que ornar como um todo para ele ser elegante. Um hábito ou decisão que separa um profissional comum de um excelente? Essa pergunta é top, hein? Ela é top. Um comum no excelente, eu acho que na minha concepção, um profissional excelente, ele compreende as necessidades do seu cliente. Nem sempre o que é perfeito para mim como arquiteto vai ser perfeito na sua casa ou na sua clínica. Então, um profissional excelente, ele sabe ouvir primeiro o seu cliente. Isso é verdade. E agora uma pergunta aqui direta. Em poucos segundos, você consegue identificar se o ambiente ele é caro ou não? Eu não falo sobre caro, Monique, porque eu acho isso é muito discutível, sabe? Mas a gente consegue saber o que tem no espaço, sabe? A qualidade do produto que tem no espaço. Isso a gente consegue identificar olhando. É. Por exemplo, vou até citar exemplo, quando a gente chega em algum ambiente, em algum espaço comercial, primeiro impacto que a gente tem é da estrutura, né? Então a pessoa quando vai comprar algo, ela vê, eu acho que aqui pode ser um valor agregado maior ou não, né? As pessoas geralmente quando entram no ambiente, eles reparam isso. Com Você certeza. sente isso quando Com tá... certeza. Eu acho que assim, da mesma forma que um sorriso é um cartão de visita, a sua sala na sua clínica, a sala de um advogado, a empresa, um ponto comercial, o que for, é o cartão de visita. Você chega, não tem como você vincular o serviço que está sendo oferecido à estrutura que você está vendo na hora que você chega. Então é muito importante. Uma fachada é importante para chamar a atenção, seu cartão de visita da sua empresa, o que está dentro do seu espaço, e por isso que eu não falo muito sobre caro ou barato, mas é a organização, é a beleza, sabe? As coisas estarem ornando no espaço. Isso muda completamente a percepção do seu cliente. E essa correlação da pessoa chegar no certo em algum comércio e ver o ambiente tá de uma forma visualmente bonita, é igual fazer uma correlação com o sorriso de outra pessoa, né? Sim, Às vezes a pessoa tá em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho e o primeiro impacto é o sorriso. Então, o sorriso também, quando alguém olha, vê, acho que essa pessoa, ela se cuida, tá com um sorriso legal, né? Então vejo assim que a arquitetura é correlacionada com a odontologia, né? E construir o ambiente também constrói o sorriso. com certeza, Monique. É o cartão de visita. Você chega, um sorriso harmonioso, bem apresentado, o sorriso, o cabelo, o espaço faz toda essa percepção.
Muitas vezes ele não vai reparar exatamente no seu sorriso, mas se tá ali uma coisa bonita apresentado, já passa uma sensação positiva, passa esse convite a vocês trabalharem junto, não tenha dúvida disso. E vou até falar para você, André, nunca até comentei com você. Ah, Já teve pacientes que falam assim que eu sou uma arquiteta do sorriso, que eu vou sorriso? fazendo o dente, fazendo o formatinho do dente, fala que você constrói todo o dente Ah, à então que mão. maravilha, esse primeiro podcast, o arquiteto do É. sorriso. E André, e qual que é dos projetos que você fez, qual o projeto que você vê assim que te trouxe mais conhecimento, mais bagagem, te fortaleceu mais assim profissionalmente? E também eu vejo assim que sempre quando a gente melhora em algum aspecto, a gente também cresce internamente, a gente aprende algo com isso. Qual que é o projeto assim que você vê que mais trouxe essa bagagem? Monique, eu tendo lá no escritório que cada projeto é único. Eu sou muito assim de entender que a casa é do cliente, que o espaço comercial é sua empresa. A gente já conversou em algumas ocasiões, você sabe que eu gosto muito de entender o negócio da pessoa, mas como que é a sua empresa? Então, cada projeto que eu faço, principalmente quando a gente está falando agora de comercial, ele é uma experiência nova. Então a gente já fez lá no escritório restaurantes, a gente já fez salão de beleza, a gente já fez farmácia de manipulação, a gente já fez estúdio de pilates, a gente já fez tantos comércios, sabe? Loja de cortina e persiana. Então, cada um para mim é um grande aprendizado. E quando vem um novo cliente no mesmo segmento, isso não quer dizer que você já é o dono da razão e do conhecimento. Você pega o que de bacana você aprendeu, agrega com esse novo cliente e cada vez a gente vai melhorando. Então, cada setor que eu trabalho, todos sempre trouxeram um grande aprendizado para mim. Cada cliente é muito especial para mim. E você, como que você fideliza esses clientes? Eu vejo assim que você tem uma carteira ampla, né, de projetos. Você nota que você consegue estar fidelizando. Qual dica você dá para os arquitetos que estão assistindo aí a gente para ajudar a fidelizar esses clientes? Lá no meu escritório, eu sou muito feliz com essa recorrência. É legal você trazer esse assunto, porque eu fico com os clientes realmente. Eu faço a casa, ele volta para fazer a clínica, eu faço a clínica, ele me chama para fazer uma casa de final de semana, a casa da mãe, a casa do filho. Os clientes são realmente de recorrência. Eu acho que o grande segredo da recorrência, como eu falei antes, é você saber ouvir e respeitar o seu cliente. Não é só a sua verdade, não é só o que você entende. Eu recebo esse briefing do cliente, eu conecto o que eu entendo que é bom na arquitetura e todo cliente meu escuta isso lá na minha mesa. Aí nós vamos construir juntos esse projeto. Eu acho que esse respeito é o que todo mundo espera, sabe? Você não ser simplesmente patrolado por um projeto que eu entendo que é o certo. O que eu entendo que é o certo é minha casa, o meu escritório. Para mim funciona. Para você, eu tenho que primeiro te ouvir. Então acho que ouvir é a chave para você fidelizar. Todo mundo quer ser ouvido e respeitado. É. E é igual o que a gente pode dar para a pessoa, o maior presente que a gente pode dar para a pessoa é o nosso tempo e atenção, né? Então, quando um cliente chega até nós buscando o nosso trabalho, ele quer o quê? O tempo e a atenção nossa, né? Quer ser ouvido. Se eu chego na sua clínica, eu quero contar a minha história, do meu sorriso, por que que eu tô ali, o que eu espero, sabe? Então você ouvir, eu acho que toda profissão é importante ser ouvido. E também agora, falando sobre projetos residenciais e comerciais, como que Sim. você lida com esses porque, assim, são perfis diferentes, né, geralmente o residencial, talvez é uma família que vai, né, tá recebendo lá, e o Sim. comercial é a pessoa com outra visão, né, de comércio. Como que você recebe esse cliente e conduz? Sabe que foi lá no escritório foi muito orgânico essa questão comercial. Hoje eu posso dizer que minha carteira de clientes é dividido. Metade da minha carteira no escritório é comercial, metade é residencial. Da mesma forma que entram casas, apartamentos, entram empresas dos mais variados segmentos. Isso foi uma coisa orgânica. Lá atrás, quando eu formei, eu não estava necessariamente buscando ir para um lado ou para o outro. E o comercial ele foi surgindo e foi uma grande surpresa, porque foi um mercado que eu me identifiquei muito. E realmente são coisas bem diferentes. Quando você recebe um residencial, normalmente você tem um casal, ou casal com os filhos, casal com os pais, vem uma família para fazer esse briefing. Então, muitas vezes você tem vários pequenos projetos dentro do mesmo projeto. Eu tenho o projeto da filha, eu tenho o projeto do filho, eu tenho o projeto do quarto do casal, eu tenho o espaço da esposa, eu tenho a churrasqueira do marido.
Então você tem vários. Quando você entra num comercial, já é diferente. Você entra com um empresário ou com a sociedade empresarial ali que está vindo, e muitas vezes você trabalha com toda uma equipe junto. Porque você entra junto com o marketing dessa empresa, você entra às vezes com a parte administrativa dessa empresa, você entra às vezes com colaboradores explicando os seus espaços. Então realmente são perfis bem diferentes de atendimento, mas que assim, no decorrer desses anos, a gente criou uma metodologia de atendimento e flui perfeitamente nos dois. A gente tem um passo a passo a ser seguido nos dois, lá no escritório. E assim, no fundo do seu coração, qual que você gosta mais, comercial ou residencial? Ô, Monique! De tudo que eu faço lá no escritório, assim, o André, pessoa, eu gosto muito mesmo de fazer comercial, especialmente a parte de fachadas, eu gosto muito. Eu gosto muito de fazer projeto de interiores de apartamento. Então esses dois, assim, são que eu me afino mais. Porém, a gente atende todas as partes, tanto do residencial quanto comercial, mas eu pessoalmente, assim, meu gostinho que adoro fazer isso, são essas duas partes. E também aproveitando esse gancho, né, falando de projetos comerciais e residenciais, André Mann também vai ser agora, vai fazer o nosso projeto da Procopio Odontologia. Primeira mão aí. Falando em primeira mão para vocês aí, do nosso que estão ouvindo no nosso podcast. Procopio Odontologia está expandindo, fazer uma nova unidade em Cuiabá. E André, nada mais, nada menos, André Mann, vai ser o nosso arquiteto da clínica. Em breve vocês vão ver o novo projeto, que lindo, eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso. E você, como que tá aí? Muito feliz. O que você já pensa assim para a gente poder fazer na Procopio? Monique soltou aqui em primeira mão, acho que eu nem sabia que ia vir nesse. Mas eu fiquei muito feliz com o seu convite, de verdade, acompanho o seu trabalho. Já antes de conhecer pessoalmente, tanto quando a gente se conheceu, eu falei, já te acompanho nas redes sociais. Eu acho que você tem um trabalho de excelência e é muito bom a gente fazer projetos para quem trabalha, seja em qual segmento for, com excelência, porque a gente agrega a arquitetura com esse serviço de excelência. Então só tem como ser sucesso. Já temos um ponto, né, que ainda está em off, já estivemos lá, e como eu já te passei alguns pontos que a gente levantou lá, tenho certeza que vai ficar maravilhoso do jeitinho que você sonhou. E eu estou super ansiosa também para esse grande momento, já saber como que vai ficar a Procopio Odontologia. Em breve vamos passar tudo para vocês, em primeira mão aí também. E para quem está assistindo a gente, André, e quer levar o nível do ambiente, me fala 3 pontos que fazem qualquer espaço parecer mais sofisticado. Olha, Monique, tem um elemento que eu gosto muito de trabalhar ele, que lá no escritório a gente toma um cuidado sempre muito grande, que até a gente passou por ele ali anteriormente, um ponto altíssimo, iluminação. Projeto luminotécnico é fundamental. Você pode colocar num projeto residencial um mobiliário maravilhoso, que se não tiver com a iluminação correta, desde pequenas coisas, desde o conforto, às vezes uma iluminação que fica numa sala de jantar bem acima da cabeça das cadeiras, ou em algum lugar que você deita, que tem alguma luminária muito forte, que vai ficar nos olhos de quem está deitado ali. Então, o luminotécnico ele é fundamental. E às vezes, da mesma forma, você pode ter até uma casa com elementos mais simples. Um projeto de iluminação certo, correto, ele valoriza um espaço, ele tem o poder de alavancar ou derrubar um espaço, não tenha dúvida. E outra coisa que eu acho assim, que é muito importante, às vezes as pessoas passam batido, são os elementos de decoração. Então eu acho assim, você continuar na parte de sala de jantar, por exemplo, um centro de mesa bem escolhido, uma peça bem comprada, valoriza o espaço e mais, às vezes é um produto que tem um valor um pouco mais alto, mas você tem que pensar que esse produto você pode futuramente levar para outros lugares, ocupar em outros espaços. Então, acho assim, uma iluminação bem feita, peças de decoração, não é a quantidade que faz. É aquela peça ornar, conversar com o É o espaço. famoso menos é mais. Então assim, peça de decoração, eu tenho hoje no meu escritório, por exemplo, peças, dou um exemplo, eu tenho uma peça hoje que está na estante de livros da minha mesa, que é uma peça que já foi o centro de mesa da minha casa. Então, é uma peça bem comprada, é uma peça bonita, é uma peça atemporal, e você vai relocando em vários espaços essas peças. Então, acho assim, peças de decoração são um item fundamental que pode alavancar.
Além de uma almofada, uma boa cortina, eu acho que são coisas assim que não têm um valor tão elevado, mas que mudam totalmente o ambiente. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Sem contar hoje que a gente tem tantas lojas aí, parceiros brilhantes na cidade, que dão todo um suporte para os nossos clientes. Então, assim, eu acho que é o cuidado mesmo com esses pontos. Uma iluminação, uma decoração, uma almofada, uma cortina, que mudam totalmente o espaço. E 3 erros, assim, que você acha que pode, diminuir fazer o espaço, o ambiente ficar muito ruim visualmente? Eu volto na iluminação, que eu acho que esse aí é a chave. Uma iluminação mal distribuída pode acabar. Eu mesmo já tive experiência de estar em vários espaços lindos, maravilhosos, onde assim, você fala, meu Deus do céu, sabe? Tem uma mobília linda embaixo, uma obra de arte. Então, volto na parte da iluminação, que ela pode acabar com o espaço. E eu falo muito sobre acabamento. Eu sou muito criterioso em pequenos acabamentos. Então, eu acho que não importa, de novo, como eu falei no começo, o valor das coisas, importa o cuidado. Uma marcenaria, o acabamento dessa marcenaria, uma serralheria, o acabamento, uma marmoraria, a junta, vamos falar então de parte de revestimentos, o corte do revestimento em 45 graus, para não ficar aquela lateral aparecendo. Eu acho que às vezes você pode comprar um porcelanato maravilhoso para fazer a sua casa. E aí o instalador vai lá e coloca uma quina que não esteja em 45 graus, que é esse acabamento juntinho, aí fica aquele sanduíche, isso acaba com o espaço. E aí também vem a importância de você ter uma equipe te acompanhando. Eu sempre falo sobre isso, você é dentista, você tem que estar lá na sua clínica, à frente dos seus clientes, contrate bons profissionais, pessoas de confiança, pessoas que vão estar em cima disso para você. A gente lá no escritório, além da parte de projetos, a gente tem a parte de execução, que a gente toca toda a parte de obra, mas independente, todos os nossos projetos saem com acompanhamento, porque o cliente ele precisa desse seu olhar técnico lá na obra para estar alertando desses pontos. Então, parte de acabamentos para mim, ele pode acabar, não importa o valor. Você colocou uma pedra maravilhosa, linda, um valor que for, se não for bem executado, acaba com o ambiente. Então a gente vê que beleza não é excesso, né. Não. É igual o sorriso, né, o sorriso antigamente os dentes mais bonito era aquele dente branco, a pessoa Uhum. sorria, aparecia. Hoje não, tá um dente mais natural. Então, Sim. fazendo a correlação com a arquitetura, né, o menos é mais. Então a beleza também não é o excesso, mas é o detalhado, né, o que a pessoa vai olhar e ver que é o mais natural. Hoje em dia, na odontologia, o sorriso mais natural que tá melhor. E Sim. na arquitetura, também tá o pessoal tá voltando para o natural? Monique, a gente está num período onde as pessoas têm buscado muito conforto nos ambientes. Então a gente tem trabalhado muito, os elementos naturais são muito em alta. Então, pedras naturais, tá? Painéis de madeira, muito paisagismo dentro dos espaços. Eu acho que esses espaços que trazem conforto estão muito em alta. Espaços artificiais, de pouco uso, um exemplo que eu te dou, integração de ambientes. Hoje a gente vai ver um apartamento, uma casa, a gente não tem mais aquela segregação de muitos espaços. Eu acho que tudo isso hoje está se vendo na arquitetura, o viver os ambientes, sabe? O prazer de estar ali com seus amigos, com a sua família, ambientes confortáveis, sabe? Agradáveis. Então eu acho que por isso esses elementos naturais também estão tão em alta, porque eles trazem esse conforto, sabe? Esse viver do espaço. Então eu acho que isso hoje é o que está muito em alta. E André, os seus projetos, eu vi que você também atende Mato Grosso, no Brasil, outros estados. Sim. Como que funciona? Como que você faz essa gestão de atender um cliente em outro estado? Conta um pouquinho pra gente. Hoje a gente tem projetos em vários municípios do Mato Grosso, e em vários outros estados. Então a gente tem hoje projetos em andamento em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo. A gente tem vários outros estados em atendimento e, como eu falei, em vários municípios em Cuiabá, no Mato Grosso. E o atendimento é exatamente igual. O que acontece é que algumas vezes, quando o cliente não tem nenhum tipo de relação com Cuiabá, a gente faz todo o processo online. Então, as reuniões de briefing, as apresentações, as reuniões são online. E sempre que eu fecho com esses clientes, as minhas visitas técnicas na localidade do projeto estão inclusos. Então,
pessoal que acompanha pelo Instagram vê que direto eu estou em Sinop, eu estou em São Paulo, tenho ido muito para Curitiba, porque a gente vai realmente na obra, isso alinhado com os clientes, com os prestadores de serviço, o mesmo cronograma de acompanhamento que eu faço com os meus clientes aqui de Cuiabá, ao lado do meu escritório, que eu dou atendimento lá em Santa Catarina, em São Paulo, no Paraná, lá em Sinop, é a mesma forma de atendimento. Então, por isso que eu falo que hoje eu tenho muita tranquilidade no que eu vendo para os meus clientes. Então, não é só o projeto, é o passo a passo. A gente acompanhando esse passo a passo, não importa o local. E nossos projetos, eu tenho certeza do que eu estou falando, porque eles estão aí. Os resultados estão vindo, esses projetos estão sendo entregues, estão acontecendo com a mesma qualidade dos projetos que eu entrego ao lado do meu escritório. Ah, legal. E as pessoas que estão nos assistindo, queiram contratar o seu serviço, aonde fica localizado, Andreman? O nosso escritório fica na Avenida Isaac Póvoas, número 1300. Ali, para quem conhece, a Isaac Póvoas é um eixo da arquitetura, então tem vários lojistas, vários escritórios do segmento. Então, o nosso fica bem em frente ao edifício Milão. É um prédio térreo, estacionamento ao lado, super fácil de chegar. E tem nosso Instagram, andreman.arquitetura. Lá você pode ver um pouco todos os nossos projetos comerciais, residenciais, tudo que a gente cria aí para os nossos clientes. E também a gente tem lá, posta sempre que possível um pouco do nosso dia a dia, das nossas obras. Então lá é um excelente canal para estar acompanhando. E o escritório sempre de portas abertas. E esse é mais um Procópio Cast, é o nosso podcast da Procópio Odontologia. Em breve vamos ter várias datas para você estar acompanhando a gente aqui, com várias pessoas super especiais. E muito obrigada, André, por Eu ter vindo, agradeço, por ter Monique, de aceitado esse coração. convite. Foi E ótimo. se vocês também querem acompanhar um pouquinho mais no nosso Instagram da Clínica da Procópio Odontologia, só seguir @Procópio Odontologia e o meu, @Monique Procópio. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, curte e compartilhe com algum amigo e até o próximo podcast.